o amor e a proteção do Senhor, eles irão alcançar a sua vida onde você estiver, independentemente da sua situação e das circunstâncias que você estiver vivendo, né? Conte com a proteção do Senhor e o amor do Senhor, a qual trará livramento para a sua vida. Amém? Bom dia, nós estamos iniciando nosso café, né, com palavra. Nós vamos dar continuidade ao Salmo 139 e que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. O Senhor, Ele guarde tudo que você tem. Que Deus, Ele coloque sobre você a boa mão do Senhor para que você receba do Senhor, né, a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável. Hoje eu estou com uma aguinha aqui, né, a garganta ainda está... Bom dia, Mabel Paz. Compartilhe a live, né? Você que pode, para que outras pessoas venham entrar, né? Para que Deus venha abençoar a vida, né, de outras pessoas também. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Que Jesus te proteja de todas as artimanhas do inimigo. Que Deus te dê livramentos, né, de aborrecimentos, de perigos escondidos, né? De setas, né, lançadas pelo adversário. Deus, Ele venha guardar a sua vida, sua casa, trazer sobre a sua vida um tempo novo, um tempo de regozijo. Nós estamos caminhando dentro da palavra no Salmo 139 e Deus tem falado conosco, né, sobre a visão a qual o salmista teve de Deus, na plenitude, né, do amor de Deus. Ele conseguiu enxergar dentro daquilo que Deus se revelou para ele. Então o salmista chega a dizer, né, maravilhoso demais para mim, é grande demais para mim, né? E nós ali caminhando dentro do Salmo 139, nós conseguimos perceber o quanto o Senhor é maravilhoso. Deus, Ele nos cerca, né? A palavra vai dizer por detrás, por diante, e sobre mim impõe a mão. Ou seja, em todo tempo, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, o Senhor Jesus, Ele está com você. Independentemente do quadro que você esteja passando, do quadro que você esteja vivendo, né? Você não vai conseguir ser cercado de pessoas o tempo todo, né? Você não vai conseguir, até porque Deus não permite isso. Sabe por que Deus não permite isso? Porque senão você vai colocar as pessoas no lugar de Deus. Deus muitas vezes, Ele não vai permitir que você fique o tempo todo, em todo o tempo que você vier a passar, você esteja cercado de pessoas. Não. Tem situações, tem provações que nós passamos sozinhos. Por quê? Para que se manifeste o poder do Senhor e você consiga discernir que o primeiro, o grande, aquele que tudo pode, tudo faz, é o Senhor. Bom dia, irmã Elza, bom dia, Eliane, bom dia, Maria Tereza, bom dia, irmã Rosânia, Paz do Senhor Jesus, Deus abençoa. Né? Compartilha, gente, a live com alguém, né, que estiver precisando. Bom dia, Stephanie, Paz do Senhor Jesus, bom dia, Ana Raniele. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, né? E o Senhor, Ele ministrava isso no meu coração. Você não vai conseguir. Às vezes você fala assim, nossa, eu estou sozinho dentro dessa situação. Deus ele não vai permitir que tenha situações que você passe com alguém. Tem coisas que é você e Deus. Tem coisas que você vai passar você e o Senhor. Por quê? Porque se não for dessa maneira, você vai começar... É a coisa mais fácil que tem a gente começar a idolatrar pessoas ou fazer com que essas pessoas fiquem no lugar de Deus. É muito fácil. Bom dia, Dani. Bom dia, missionária Catarina. Paz. É muito fácil. Muito fácil. Por quê? Porque dadas certas situações difíceis que você vem enfrentar, certas situações de dor, né, que tenta travar a nossa caminhada, tenta impedir que a gente venha avançar. Bom dia, Luana. Tudo bem? A paz? O que vai acontecer? Se você manter pessoas do seu lado ali, se o Senhor permitir que você seja o tempo todo, em todas as provações, venham ser conhecidas de todos, venham estar pessoas ali o tempo todo em batalha com você, você não vai conseguir enxergar o amor de Deus da forma que o Senhor quer que você enxergue. Por quê? Se tem pessoas que podem resolver, você não está ali precisando de Deus. E na verdade é que está precisando, mas na verdade é que a gente vai o quê? Delegando a outras pessoas enquanto a gente pode. E é assim, nós somos assim. Bom dia, Sara, Pai, Senhor Jesus, maravilhosa. Deus abençoe a sua vida. Então Deus não vai permitir. Tem circunstâncias que é você e o Senhor. Para quê? Para que venha trazer crescimento. Algumas pessoas vão caminhar com você até certo ponto. Elas vão com você até certo ponto. Mas dali para frente é você e Deus. Por quê? Para que a vontade de Deus venha cumprir. Qual a vontade do Senhor? Que é boa, perfeita e agradável. Que o nome dele seja glorificado. Então nem todas as guerras, nem todas as batalhas
Deus vai permitir que tenha alguém ali com você. Você vai ter intercessores, vão ter pessoas intercedendo, mas às vezes o Senhor não vai permitir, porque nós somos especialistas em colocar algo no lugar de Deus. Nós somos, bom dia, tudo bem, Edaltieri? Nós somos especialistas em pegar alguém e falar, nossa, esse aqui Deus usa, e sim, mas o Senhor quer ser o único. Ele quer ser aquele único na sua vida. Então vai ter tempo que Deus fala assim, olha, eu estou chamando você para essa conversa para você crescer. Eu estou chamando, hoje o Senhor falava comigo, às vezes você quer encurtar o caminho de alguém, às vezes você quer, Deus me trouxe muito forte no meu coração e eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Eu sou suspeita para falar, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Às vezes você quer encurtar o caminho de alguém, às vezes você quer colocar um atalho, mas dentro daquele caminho que ele vai passar, é que eu vou ministrar com ele. A gente não quer ver ninguém sofrer, a gente não quer ver ninguém passar por situações. Só que às vezes quando você se coloca na frente, quem sofre é você. Quem entristece é você. Por quê? Se a pessoa não foi aperfeiçoada ainda pelo Senhor, o que é aperfeiçoado? Em algumas coisas nós precisamos ser. Porque o Senhor vai aperfeiçoar a gente. Na Bíblia diz o quê? Aquele que não peca no falar, ele é perfeito varão. Olha isso, hein? Aquele que não peca no falar é perfeito varão. Ou seja, eu não vou usar os meus lábios para fazer fofoca, para fazer intriga. Eu vou saber usar as minhas palavras. A palavra de Deus fala de perfeição quando você sabe aquele que não peca no falar. Isso é Bíblia. Então, olha, gente, parece uma coisinha de nada. Mas só uma coisinha que eu lancei aqui. Mas você não sabe o mal que aquilo causou na vida de outra pessoa. Às vezes é só uma palavrinha, eu só contei. Você só contou. Mas às vezes aquilo trouxe um peso para o outro que só Jesus sabe. Então, Deus estava ministrando isso no meu coração agora. Sabe, eu senti muita presença de Deus e depois que você conversou comigo. Olha que tremendo, tá vendo? Naquela hora, às vezes, Maria Tereza, não era para mim estar ali com você. Era para que eu falasse com você, olha, Jesus está com você. Porque senão a gente acaba se colocando no lugar de Deus. E eu tomo muito cuidado com isso. Eu tenho muito essa preocupação, para que as pessoas não olhem, pense que a gente é alguma coisa. Embora você ame, você cuide, você quer ver a pessoa, né, viver, avançar, mas o Senhor, Ele é o primeiro. Até porque a gente é pecador, falha em todas as circunstâncias e a gente não vai conseguir ajudar ninguém se a gente não ajudar primeiro a nós mesmos. Não, a gente não consegue. Amar o próximo como a ti mesmo. Vamos entrar na palavra? Nós paramos aqui no... Vou voltar no 7, né? Que diz assim, Salmo 139, versículo 7, que vai dizer assim, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se toma as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. Gente, olha que coisa tremenda que Deus fala aqui. O salmista, ele descreve o amor de Deus, ele tem um encontro com Deus tão forte, que ele fala assim, não tem lugar nenhum que eu esteja, que o Senhor Jesus não está comigo. Quando ele diz aqui na palavra, olha, se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, é aquela circunstância, aquela situação que você não está esperando. Às vezes você não está esperando que aquela situação venha acontecer. Às vezes você não está esperando que venha ficar à noite. A noite é as trevas, né? Elas vêm numa hora que você muitas vezes não está esperando. Mas se acontecer de o dia virar noite, de repente, as circunstâncias, aí ele diz o quê? Que até as trevas para o Senhor não é escura. Porque não tem problema que o Senhor não resolva. Não tem causa que o Senhor não dê jeito. Não tem situação, até a situação escura, o Senhor está lá e o Senhor resolve. Ou seja, aqui é o salmista falando com Deus. Mas por que o salmista está falando com Deus? Porque ele teve essa revelação do Espírito Santo. Ele era um homem que ele falava com Deus, ele pegava, fazia ali com o Senhor, ele pegava a história, ele consultava Deus, ele tinha uma intimidade tão grandiosa com o Senhor, que ele consultava o Senhor, Deus se revelava, Deus dava os caminhos e os direcionamentos a ele. Mas nós, pela palavra, conseguimos entender que o de mais rico que ele tinha era conseguir compreender o amor de Deus sobre ele.
E quando ele fala que e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te são escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. Ou seja, para o Senhor é tão poderoso sobre a minha vida que não tem diferença em eu estar em um problema ou não, porque as trevas e a luz para o Senhor são a mesma coisa. Não tem embaraço, não tem problema, não tem situação que Deus não resolva. Não tem causas que o Senhor não resolva. Não tem problema, você pode estar no meio de um emaranhado. Se você consegue compreender o amor de Deus dentro daquilo que o Pai te chamou, que Ele fez com que você entendesse esse grande amor, essa grande graça e essa maravilhosa graça, você consegue entender e aquilo ali entra dentro do seu ser. Quando entra dentro do seu ser, você começa a olhar a situação do lado de fora e ver que aquilo fica pequeno. Você vai passar por situações sozinho em algumas circunstâncias. Mas você precisa olhar e falar assim, não, o Senhor está comigo em todo o tempo, que isso aqui para Deus não é nada. Isso aqui para Deus não é nada. O Senhor resolve qualquer situação. Bom dia, Priscila. Bom dia, Fabrício, Fernanda, Paz do Senhor. E a palavra de Deus vai falar aqui. Gente, Salmo 139, nós continuamos, nós demos continuidade, né? E a Bíblia vai dizer no versículo 13, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Quando fala tecer, sugere o quê? Você pegar uma lã, algo, né? Um tecido, alguma coisa, e você fazer o quê? Com as mãos. Você ir lá e criar com as mãos. Ele teve o entendimento que ele não foi alguém que nasceu do acaso. Ele não tinha complexo nenhum de inferioridade. Por quê? Ainda que ele foi esquecido lá pastoreando as ovelhas, quando vieram todos os filhos, passaram diante de Samuel. Samuel olhou todos eles. Primeiro foi apresentado aquele que aos olhos humanos parecia perfeito. Aqueles que aos olhos humanos tinham boa aparência. Aqueles que aos olhos humanos sabia falar, mas não eram aqueles que eram chamados. E mesmo ele passando por isso, de ver, né, todos os irmãos sendo chamados diante de Samuel, e ele ter sido esquecido, né, lá no pasto com as ovelhas, porque ele pergunta, Samuel pergunta, acabaram-se os seus filhos, né, pergunta a Jessé, e ele fala, não, tem um ainda. Ou seja, tipo assim, não, aquele não pode ser, ele é improvável que seja aquele. E aí Deus fala, é exatamente aquele que eu quero. É exatamente aquele que não tem aparência, que não tem nada que vai dizer que ele vença. É exatamente aquele. Porque eu não olho segundo a aparência, eu olho o que tem dentro do coração. Inclusive, Deus orienta Samuel. Eu não vejo Samuel como o homem vê. Samuel estava olhando eles do lado de fora. O Senhor estava olhando eles do lado de dentro. Era o filho improvável. Aquele que parecia que não ia conseguir. E esse homem chega num ponto que ele não teve. Pela palavra você consegue entender que ele não tinha complexo nenhum. Quando ele fala, tu me teceste no seio da minha mãe, ele fala assim, o Senhor me programou, o Senhor me projetou. Ele não tinha problema com isso, em ser esquecido pelo Pai. Ele não teve problema com isso. Igual a gente fica, às vezes, um olho de cara feia pra gente, a gente já tá, meu Deus, olha lá, tá fazendo comigo, tá falando comigo. Não. Se você está no Senhor, fica na palavra. Tem pessoas que talvez pensam que vieram a Cristo, você vai ter menos problemas. Aí Deus abre uma porta para você quer fugir daquela porta, porque lá tem problema. Mas Deus quer você exatamente dentro daquela situação para ensinar você. Para você crescer dentro daquela situação. Para você desenvolver dentro daquela situação. Davi cresceu, foi onde? Foi no meio da guerra. Davi cresceu, foi onde? Foi matando o urso, foi matando o leão. Davi cresceu como? Adquiriu testemunho, comunhão com Deus como? Antes de vencer o gigante, ele já havia matado o urso e o leão. Você não vai desenvolver a sua vida espiritual com Deus na facilidade. Às vezes você veio para Cristo agora e você está pensando, nossa, mas tem acontecido coisas que não estavam acontecendo antes. Sim, o Senhor está gerando testemunho. Deus está gerando sobre a sua vida, um testemunho. Você precisa levantar outros. E para levantar outros, você precisa ser levantado por Deus. E para que você seja levantado por Deus, você vai passar por coisas. Muito obrigada, Dani. Você vai passar, vou fixar aqui, a Dani colocou aqui, bênção de Deus.
você vai passar por situações. Você vai passar. Por quê? Porque a palavra diz que nós somos provados para sermos aprovados. E por que ele consegue ver Deus dessa forma? De onde vem essa intimidade, essa maravilhosa graça com Deus dele? Porque ele passou por situações que só Deus podia o livrar. E ele conheceu Deus de uma forma que os outros não conheciam. Quando você enfrenta situações adversas, você está vivendo Deus de perto. Quando você vive situações difíceis, você está conhecendo o Senhor de perto. Porque dentro daquela situação que é só Ele que pode resolver, é Ele também que se revela. E Ele se revela a você na totalidade, Ele se revela por inteiro. Daí se Ele abrir uma porta e você quiser correr, aí você volta, eu não vou porque tem problema, meu amigo. Você veio para Cristo, tem problema. É o que eu digo aqui, o diabo te odeia porque você existe. Ele odeia porque você respira. Ele odeia porque você é imagem e semelhança do Pai. Você foi chamado, você foi patenteado. Você faz parte de um exército a qual o Senhor Jesus ele vai à frente dessa batalha. Você é soldado desse exército. E o soldado ele se posiciona, ele tem o posicionamento. Ele tem o treinamento e ele tem o dia da batalha. Ele é treinado e ele tem o dia da batalha. Mas ele tem o general que vai à frente vencendo a peleja. Então nós não temos que nos preocupar com as circunstâncias. As batalhas que nós enfrentamos, e eu estou pregando para mim. Porque tem dia que é difícil você acreditar que aquela situação é para elevar você, mas ela é para elevar você. Elevar como? Você sobe? Não, a escada de crente é descendo. Quanto mais você conhece Deus, mais você se esvazia. Quanto mais você conhece Deus, mais você se diminui. Quanto mais você conhece o Senhor, mais você se esvazia de si mesmo, porque se você estiver cheio de si mesmo, não cabe a presença, não cabe o propósito, não cabe o Senhor na sua vida. Quando você está cheio de você, está cheio de razão, está cheio do que você pensa, está cheio do que você acha, não cabe o Senhor na sua vida. Quando você está cheio de coisas que, eu penso que é assim, que é desse jeito. Não, você tem que estar cheio daquilo que Deus quer te entregar. Cheio do poder, cheio da graça, cheio da glória do Senhor. E aí você vai conseguir ter intimidade com Deus. É esvaziar de si mesmo. É renúncia todo dia. Renunciar o quê? A minha vontade. Senhor, a minha vontade é não ir para trabalhar naquele lugar. A minha vontade é não ir, mas se Deus está mandando, Ele quer que você cresça. Mas lá tem gigante. Se Davi tivesse ficado em casa, as ovelhas dele tinham sido destruídas. Se ele tivesse ficado em casa, ele tinha matado o urso e o leão. Ele não tinha adquirido experiência. E quando chegasse diante do gigante, talvez ele nem iria diante do gigante, porque ele era medroso e ele se escondia. Estar na presença de Deus não é ausência de problema, é saber que vai vencer todos eles pelo poder do Senhor. Deus não é emocional, Deus é poder. Eu falo isso aqui todo dia. Ele não age por emoção, ele age por meio de poder. A gente vê um problema e já começa a tremer. Deus está falando, aí, você já esqueceu quem está contigo? Você já esqueceu quem vai à tua frente? Você já esqueceu que sou eu, Deus, na tua vida? Se você crê que sou eu que tenho falado contigo, vai, porque você vai vencer. É assim que a palavra diz, né? E quando a palavra de Deus vai dizer, pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Esse homem foi esquecido e ele não teve problema com isso, não teve complexo com isso, não teve nada. Ele falou, ele conheceu a identidade dele. Eu sei que eu fui tecido, eu fui gerado pelo Pai dentro do ventre da minha mãe. O que é isso? Isso é cura. Isso é cura emocional. Não tinha nada lá. Não tinha nada. Mas hoje nós estamos enfrentando problemas que a pessoa olhar e discutiu e falou algumas coisinhas, você já sabe assim. E Deus está falando, você é coroa da criação de Cristo. Você é coroa da criação de Cristo. Aí que tem a cabeça baixa. Você tem que acreditar no que a palavra fala, não no que o outro que vem falar com você está falando. Principalmente se vier contra você e você estiver em oração. Você já sabe quem é que está ali. Você já sabe quem está lançando contra você aquelas palavras. E nós não perdemos tempo discutindo, nós gastamos tempo no joelho. Nós gastamos tempo vivendo aquilo que o Senhor tem para nós. E a palavra de Deus prossegue dizendo, olha, no 14, graças te dou. Eu amo esse pedaço aqui, quando chega aqui. Eu amo. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. O que ele quer dizer? Chega a ser assombrosa a forma que o Senhor me fez. Como assim? Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso o Senhor me fez. Ele consegue entender um pedacinho da criação dele no ventre. Ele consegue entender um pedacinho do que Deus investiu para criar ele.
Como vai ficar reclamando depois disso aqui? Como vai ficar chorando nos cantos depois disso aqui? Deus, chega a ser assombroso a forma que o Senhor me criou. Mas as suas obras são admiráveis. Ele ali está o quê? Está adorando. Quando você reconhece o que Deus tem feito por você. Com interesse de coração. Não é só, eu vou reconhecer, vou ficar aqui uma meia hora, vou adorar o Senhor, Ele vai abrir essa porta. Não, é amor. Gente, eu tô meio devagar aqui por causa da garganta, tá? Porque se tem uma coisa que eu fiz esses dias foi pregar. E pregar, e pregar, e pregar. E eu falei, Jesus, será que eu não vou parar mais não? E pregar, e pregar. E vamos lutando com o restinho da voz que tem aqui. Porque foi a semana inteira. Depois teve também mais um dia no final de semana. E ainda teve live à noite na sexta-feira. E nós estamos aqui pela misericórdia. Mas se tem uma coisa que eu fiz esses dias foi pregar. Chegou uma hora que eu falei, Senhor, tem tu misericórdia de mim, meu Deus, né? E aí o Senhor fala o quê? O Senhor fala, vai nessa tua força. Qual força? Aquela força que Ele entrega, porque senão a gente não aguenta, não. Então já tô aqui, a minha voz hoje tá que só Jesus, né? Aí amanhã a gente tem live e tem tarde de oração. E glória a Deus por tudo. Quando Ele diz assim, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Ou seja, eu conheço o que o Senhor fez. Eu sou criação tua. Eu estou conseguindo entender o que o Senhor me fez. Isso aqui cura complexo de inferioridade. Isso aqui cura rejeição. Isso aqui cura qualquer coisa que vier para trazer, para entristecer seu coração. Senhor, eu reconheço que o Senhor investiu muito para me criar. O Senhor me teceu no ventre da minha mãe. O Senhor falou comigo, fez coisas assombrosamente maravilhosas, ou seja, é de espantar a forma que o Senhor me gerou. Quando você consegue entender isso, você não fica chorando por causa de ninguém, nunca mais. Ninguém. Ah, mas você começou a chorar? Vai pro joelho, chora nos pés do Senhor, né? Se chorar, chora nos pés do Senhor, em Jesus, como seu consolador. Eu sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Não tem aquele louvor assim? Chora lá, nos pés do Senhor. Não chora, ai, fez isso, aí você vai lá e desaba chorando. Aí o inimigo vai lá e usa de novo a mesma palavra, a mesma pessoa, porque você não venceu aquilo. Enquanto você continuar chorando por causa de pessoas, o inimigo vai usar pessoas para te fazer chorar. No dia que você aprender a chorar, eu tô falando que eu era uma boca aberta, boca reganhada, ficar chorando por causa de tudo que os outros faziam. Eu não respondia nada e chorava, mas não chorava nos pés do Senhor, não. Ficava entristecida, nervosa, triste, chorando e chorando. Aí teve um dia que Deus falou comigo, você não sabe quem você é? Você não sabe quem eu gerei? E ali o Senhor curou a minha identidade em Cristo Jesus. Eu tive que entender, não, eu sou amada de Deus. Eu sou filha do Senhor. O Senhor me gerou. Eu não sou um projeto do acaso, embora eu sei que eu não fui uma filha que nasceu planejada. Eu nasci em circunstâncias que você nem imagina. Não fui planejada. Mas eu tive que abrigar dentro do meu coração. Não, eu não sou algo que deu errado. Eu não sou fruto disso. Eu sou fruto daquilo que o Senhor falou comigo. Por quê? Porque é assim que nós temos que colocar no nosso coração, né? E nós somos consolados, e nas consolações que nós recebemos, nós consolamos a outros. Você vai consolar muita gente sendo consolado pelo Senhor. Se você deixar Deus tratar do seu interior, você vai curar muita gente através, né? Pelo poder de Deus, você vai curar muita gente. Amém, irmã Rosane? E a palavra de Deus segue dizendo, olha, os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram ainda a substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. É verdade, isso que acontece comigo, tá vendo, irmã Naí? Olha, testificando. Olha, gente, que coisa graciosa isso aqui, quando ele diz, olha, os teus olhos me viram ainda substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Antes que você fosse aquele bebezinho, igual quem é mãe aqui, quem tem bebê já teve, sabe? Né? Bebezinho, às vezes não dá nem pra ver na ultrassonografia. A gente já tá comemorando, a gente já tá dando nome, já tá comprando coisinhas. O que ele tá querendo dizer aqui? Ainda substância informe, eu não tinha sido formado ainda. Eu ainda não estava pronto. E o Senhor já, ali os meus ossos, olha, não te foram encobertos.
Ou seja, antes de eu ser formado, o Senhor já via os meus ossos. E todos os meus dias já foram escritos no livro. Ele teve essa revelação de Deus. Ele teve essa revelação de quem ele é. Ali ele está o quê? Se encontrando em Deus. Ele está se encontrando no Senhor. Deus se deu a conhecer ele de tal maneira que nada ficou encoberto. Eu sou o quê? O que a palavra diz que eu sou. Né? Não tem um pastor que fala assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu até esqueci quem é, mas eu já ouvi essa frase. E eu lembrei agora, e é verdade. Né? E a palavra de Deus vai dizer, olha, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ou seja, Senhor, o Senhor me gerou de uma maneira tão estrondosa que os meus dias, antes de eu existir, o Senhor já tinha traçado. Olha que coisa maravilhosa. É assim que o Senhor fez você. É assim que o Senhor me fez. Então você não é um projeto que veio errado, não é alguém que veio de repente, não é alguém que veio sem querer, porque até aquele que vem, que a gente não planejou, o Senhor Jesus envia e faz coisas grandiosas. E a palavra vai dizer no 17, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Deus começa a revelar ao salmista o que ele estava na mente. Ou seja, uma intimidade, uma coisa assim extrema. Ele começa a entender os pensamentos de Deus a respeito dele. Isso aí é Deus se dar a conhecer. Isso Deus só faz se quiser. Ele se revelar. Busca isso. Não busca só, eu busco a conversão de fulano. Beleza, ele vai se converter. Mas ele vai se converter quando você tiver isso aqui dentro do seu coração. Não busca só a sua casa salva. Não busca só a sua saúde. Não busca só coisas que você vai ter aqui. Não, não busca só a vitória, só a bênção, só o sossego, só a saúde, isso é pouco. Isso é muito pouco diante disso aqui. A intimidade com Deus, ela te dá tudo isso. O posicionamento e a intimidade com Deus, ele gera tudo isso aqui no seu coração. Não é verdade? Deus, ele faz tremendamente no nosso coração. Ele começa a agir de dentro para fora. Eu tenho recebido coisas que eu estou assim, meu Deus, como assim? Stephanie está aí ainda na live? Não sei se ela está. Eu tenho falado de Jesus, como assim? E Deus falou comigo, olha, as orações que você fez, você ainda que achando que elas estavam esquecidas, elas não estão. Deus me deu algo esses dias, que coisas de mais de 20 anos que eu estava esperando. O Senhor fez coisa. Por que eu estou contando isso aqui? Porque eu só segui fazendo aquilo que Ele mandou fazer. Teve uma época que eu só sabia pedir. Eu só chegava na presença de Deus para pedir. E era pedir isso, e era pedir aquilo. Depois eu falei, não, eu fui investir no meu relacionamento com Deus. Eu fui investir na minha caminhada com Deus. Eu passei a investir no meu tempo com Deus, em amar o Senhor e querer ficar pertinho dele. Só isso, gente. É só isso. É só isso. Só querer ficar perto. Sabe por quê? Porque você, por mais que você peça, quando você está no colo dele, você tem tudo que é dele. Quando você está do lado de fora, você está batendo na porta, batendo. Mas quando você entra, você não é servo mais, você é amigo. E a Bíblia diz, ó, eu já não vos chamo de servo, eu vos chamo de amigo. Porque o servo não sabe do que o seu Senhor faz, mas o amigo sabe. O amigo, ele é íntimo. Ele fala, ele conta os segredos, ele revela os segredos. E ainda depois ele chama de quê? De filho. Aí mais intimidade ainda. Ele conhece tudo que o pai está fazendo. Haja visto que quando o filho sai e ele vai, pede parte da herança e ele vai gastar, né? Gente, eu estou aqui quase sem aguentar falar, mas vamos dar continuidade, vamos terminar essa live até o fim. Sem voz mesmo, só Jesus. Quando chega no final, ele vai embora. O pai não saiu para ir atrás do filho pródigo, não. Ele que voltou. Mas quando o filho pródigo volta, ele fala assim, o outro que está em casa fica revoltado quando o filho volta, né? Que é a gente que fala, por que você está perdoando ele tanto assim? Por que você está dando tanto para ele? Por que você está fazendo festa para ele? Não é assim que a gente faz? E aí o pai fala assim, cara, você estava aqui comigo. Tudo que é meu é teu. Tudo que eu tenho é teu. Se você quisesse aqui um boi, um novilho aqui, você podia pedir tudo que eu tenho. Você estava aqui comigo. O que isso quer dizer nessa parábola? Que se você está no colo de Deus, tudo que ele tem é seu. E Deus não tem pouca coisa, não. E tudo que ele tem é perfeito. Então você só precisa o quê? Acessar. Você precisa pedir ele para ensinar a acessar. E eu preciso aprender isso. Eu tenho aprendido isso com o Senhor. Tem vitórias que você já alcançou, mas você precisa acessar. Já alcançou na cruz. O Senhor Jesus alcançou por você.
Você precisa, Senhor, como que eu acesso isso aqui? E Deus vai te dando estratégias e Ele vai te revelando. Amém? E a palavra vai dizer no 18, olha, se os contassem, excedem os grãos de areia, né, os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Excede o grão de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desce cabo dos perversos, apartai, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Finalizamos. O que ele quer dizer com essa palavra? Senhor, o Senhor se revelou a mim de tal maneira, de tal forma, que eu não consigo mais manter perto de mim aquele que pensa contra o Senhor. Aquele que é contra o Senhor, também ele é contra mim. Aquele que fala mal do Senhor, que não quer o Senhor, eu não preciso estar com ele, andar com ele. Eu não estou te dividindo de pessoas, eu não quero pregar divisão aqui não. Eu estou falando sobre o salmista reconhecer Deus de uma forma tão grandiosa, a ponto daqueles que abominam o Senhor, ele também tem por inimigo. Ele fala, não, o Senhor me ama de uma tal maneira que ele não merece que eu fique junto. Ele não merece que eu esteja, ou seja, Deus se revela de uma tal forma que ele começa a apartar do mal, ele começa a entender que realmente não tem outro caminho. Que quando Deus se revela, a gente não consegue trilhar o mesmo caminho que a gente andava antes. Você não consegue trilhar o caminho da fofoca, você não consegue trilhar o caminho da falação, do disse-me-disse, você não consegue trilhar o caminho das conversinhas, você não consegue trilhar o caminho de coisas que você faria antes. A revelação, quando ele vem revelando, ele se revela a nós o que? Somos curados na nossa identidade. Quando nós somos curados na nossa identidade, o que acontece? Nós entendemos o projeto, o plano de Deus para nós e não cabe mais andar da mesma forma que andamos antes. É simples, o evangelho é simples, amém? Nós vamos orar, né? Porque vocês estão vendo a dificuldade aqui, eu tô falando, você tá falando baixo, eu tô sem voz mesmo, tô sem voz. Final de semana foi peleia mesmo, porque só Jesus. Mas Deus está na causa, né? E eu esqueci, tinha tomado água gelada, e eu não posso tomar água gelada. Aí eu fui lá ontem lá pedir perdão ao Senhor, porque Deus já fala uma vez, fala duas, fala três, né? Aí depois ele permite acontecer pra gente ver, né? E se tem uma coisa que eu gosto, se eu fizer um trem errado, eu conto. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. E se tem uma coisa que eu não quero aqui é passar a imagem de perfeição. Gente, como que eu peco? Eu erro mesmo, misericórdia, né? Você vai falar, Rose, beber água gelada é pecado? Não, não é pecado beber água gelada. Talvez para você não faça mal nenhum, mas para mim, se eu tomar, a garganta tranca toda. E um dia eu fui orar e falar, Deus cura isso e aquilo, e o Senhor falou comigo, tem coisas que você não vai fazer. E se você sabe que não pode fazer, por que você faz, né? Foi o que Deus falou comigo. Coisinha simples, né? Parece simples, né? Mas aí você vai lá sabendo e faz. E eu esqueci, tomei e falei, Jesus, agora só o sangue de Jesus. E o que eu preciso aqui é o quê? Eu preciso do Espírito Santo, né? Ainda que eu esteja sem voz, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está ministrando no seu coração. Porque não tem nada a ver comigo, é o Espírito Santo de Deus. Mas a minha parte é fazer o que? A minha parte tem que ser bem feita. Eu não posso fazer nada de qualquer jeito para o Senhor. Eu não daria, o que Davi falou? Eu não daria para o Senhor um sacrifício que não me custe nada. E custa muito estar aqui. O Senhor sabe que custa muito. Mas é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Tá todo mundo quietinho aí, gente? Vamos orar. Elisete, Priscila, né, irmã Naí? Vamos orar. Vamos falar com Deus, que Jesus ele venha tocar na sua vida, na sua casa, venha trazer sobre a sua vida um tempo novo. Jesus venha se revelar no seu coração de uma tal forma. Essa palavra veio no meu coração na sexta-feira como uma bomba. Essa palavra trouxe... Gente, e essa palavra no meu coração, ela foi revelada na sexta-feira. Deus me deu uma vitória tão grande, tão grande. Eu preguei aqui na quinta-feira sobre... Eu falei algo, alguém deve lembrar aqui, que eu falei assim, Deus ele tem liberdade para mexer na sua agenda. Deus tem liberdade para mexer no seu dia. Deus tem liberdade, você permitiria isso? E eu preguei isso aqui na quinta-feira e eu vivi isso na sexta. Na quinta-feira a gente falando de algo, né? E eu preguei isso aqui. Quando foi na madrugada de quinta para sexta, o Senhor falou assim, filha, você falou na palavra sobre mudança de agenda, de plano do dia. Eu vou mudar o seu plano hoje. O seu dia não vai ser do jeito que você planejou hoje. Isso já para amanhecer sexta-feira.
E eu vim fazer a live na sexta-feira, só que uns minutos antes de abrir a live na sexta-feira, Deus me ordenou a sair da cidade e ir em determinado lugar. Falei, meu Deus, não é possível. Deus falou assim, eu vou mexer na sua agenda de hoje, tudo que você planejou vai sair diferente, mas vai ser para te abençoar. E eu fiz, né, terminei a live aqui, até encerrei ela rápido, encerrei a live, tudo, compartilhei, fiz o que eu tinha que fazer. E eu ouvi o Senhor, eu tinha certeza que era Deus falando comigo, fiz o que eu tinha que fazer, saí e fui. Quando eu cheguei, eu não esperava que o Senhor fosse me abençoar com coisas que eu estava, né, precisando resolver, precisando que Deus me entregasse. Deus trabalhou de uma maneira tão grandiosa que eu falei, Deus, eu não estou entendendo. Deus falou assim, só toma posse, porque sou eu que estou te dando. Eu estou fazendo isso por você. Estou eu mexendo na sua agenda. Por que eu estou testemunhando aqui? Porque a gente prega, a gente tem que testificar. A gente tem que testificar. Deus falou assim, eu mudei o seu dia hoje, mudei a sua rotina do seu dia, eu te trouxe aqui para te abençoar. Toma posse, eu estou te entregando. E eu recebi algo de Deus que eu já estava orando fazia algum tempo. Inclusive tinha irmãos que Deus usou a Stephanie para falar, olha, Deus vai entregar isso para a senhora. Deus está entregando. E já tinha tinha dias que ela tinha falado. E Deus me surpreendeu, porque nem eu sabia. E eu cheguei em determinado lugar, Deus me entregou, foi uma vitória muito grande. E eu falei, Jesus, eu não estou nem entendendo, mas eu estou recebendo. Então, se Deus tiver que mudar o seu dia, deixa Ele mudar, mas é para te abençoar. Se Ele tiver que mudar, às vezes, a sua agenda, deixa Ele mudar para te abençoar, né, Stephanie? E não fica colocando, tem que ser assim, tem que ser assim. Deixa espaço para Deus mexer na sua agenda, deixa espaço. E aí o Senhor falou comigo, eu estou fazendo hoje, isso foi na sexta-feira. Falei, Jesus, louvado seja Deus, que benção e tudo. E ali já tinha sido o suficiente. Quando foi no sábado, Deus falou assim, esse final de semana para você, eu estou trazendo honra para você. Eu estou trazendo honra, porque aqui eu sou um Deus perfeito. E Deus não deve nada para ninguém. O Senhor falou assim, eu falei, lembra vocês que eu falei que, gente, eu estou trabalhando, eu bato ponto, meu trabalho mesmo é para Jesus. Né? O ofício que eu tenho, né, de vender há anos, é só, né, o que eu encaro como meu trabalho, é o que eu amo, é a palavra. É o que o Senhor me fala para fazer, sempre. Antes da live, que fosse atender 1, 2, cuidar de alguém. Isso aí é que eu amo fazer. E o Senhor falou assim, eu estou trazendo para você nesse tempo, Deus não vai te pagar. Deus, Ele vai te suprir. Ele vai te honrar. Ele não vai pagar, Ele não é Deus de barganha. E eu detesto barganha. Eu não sou a pessoa que, tipo assim, se você quiser me dar algo ou fazer algo por mim, ou tipo assim, não estou pedindo nada não, tá, gente? Eu estou usando um exemplo. Como que eu vou expressar? Eu vou usar o exemplo usando ao contrário, vou falar de mim. Eu nunca vou te dar nada. Eu não vou dar nada pra você esperando nada em troca. Nem esperando a sua companhia em troca. Nem esperando uma mensagem sua em troca. Se eu tiver algo pra te dar, eu amo presentear, eu gosto mesmo de presentear. Né? Que sabe, eu comprei um presente para uma amiga minha. Antes dela falar, eu comprei um presente para uma amiga minha. E quando eu acabei de comprar o presente, eu recebi a mensagem dela que ela tinha comprado o presente para mim. E eu fiquei tão maravilhado que antes de eu entregar o presente dela, ela me entregou o meu. Eu comprei algo para ela, fiquei tão feliz, lembrei dela, falei, eu vou comprar algo para ela. E eu comprei, só que antes de eu entregar, ela me mandou uma mensagem. Na hora que eu saí da loja, ela mandou uma mensagem com a foto, falou assim, escolhe o que você quer, eu comprei isso para você. Isso é outra coisa, tá, gente? Eu falei, gente, que bênção. Então o Senhor fez maravilhas esse final de semana. Por que eu estou contando aqui? Porque Deus nunca vai dever nada para ninguém. Deus não te deve nada, Ele nunca fica devendo. Às vezes você fala, tô fazendo de Deus. Não, você é recompensado. Não existe, a palavra fala, não há aquele que tenha deixado casa, tenha deixado isso, aquilo, pai, mãe, aqui, que não receba ainda aqui, né? 100 vezes mais. Acho que isso me está escrito lá, que sou ruim de endereço para a Bíblia, entendeu? Então não há aquilo que você tem que renunciar que Deus não recompense você. Então às vezes você fala assim, estou fazendo algo de Deus, mas estou sofrendo. Talvez você esteja fazendo algo de homens. A obra de Deus pode passar o que for. Pode se levantar calúnia e você estica a perninha, a fornalha vira gelo. Porque Deus está com você. Agora, se você está fazendo a obra de homens, você vai ter correria o dia inteiro, você vai ter fadiga e cansaço o dia inteiro. E não vai ter recompensa. Porque às vezes Deus te mandou fazer uma coisa, você quer fazer 1000. Aí Deus está falando, faz que eu tomo. Às vezes é um posicionamento que Ele te mandou tomar. Mas aquele posicionamento que você tem está levantando outras pessoas. Eu não estou falando de mim, estou falando da sua vida, onde você passar. Às vezes é um posicionamento. É verdade, né, irmã Luci? Às vezes é ler mais a Bíblia.
Às vezes ele fala assim, olha, vai em tal lugar assim, assim, falar isso que eu mandei com determinada pessoa. Aí você fala, nossa, mas é tão pouco. Mas é aquilo que ele mandou. Mas ele vai recompensar onde? Onde ele mandou você fazer. E eu fiquei maravilhada, porque foi uma resposta de oração que eu precisava muito. E eu estava orando, falei, Senhor, eu não quero colocar o Senhor contra a parede. Se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Eu estou esperando, mas se for da tua vontade. Deus me pegou assim no susto e o Senhor falou assim, olha, eu estou te entregando. E Deus me honrou na sexta, Deus me honrou no sábado, né? E no domingo também. Então, falei, misericórdia, que benção. E ontem o Senhor, eu saí, né, pra fora, cheguei aqui na área, olhei pra cima, Deus falou assim, sou eu ou não sou fiel na sua vida? Eu falei, é. Aí o Senhor falou comigo, lembra? Falei, lembro. Lembra do que você orou? Falei, lembro. Deus falou assim, sou eu fiel contigo. Apenas continue. Gente, não tem como, não tem como. Ah, você tá falando, tô aqui falando até demais, é pra ter encerrado, mas eu tô aqui testemunhando. Não é só luta, não é só choro, não. Tem vitória também. Deus, Ele conhece aquilo que você precisa e Ele quer te entregar o desejo. Aí você ficar igual mendigo, não. Ai, Senhor, faz. Ele quer fazer. Ele quer te entregar, Ele quer te abençoar. Ele quer projetar você para um novo tempo. Você só precisa estar onde Ele quer. Deus falou para você ficar em casa? Fica. Deus falou para você sair? Sai. Ele falou o que para você? Ele vai abençoar você dentro do que Ele falou. Ele não vai mudar a palavra dele. Se Ele te falou para fazer algo, faça do jeito que Ele falou. E gente, eu tinha muita dificuldade com isso. E às vezes, hoje, depois de tanta lapada, né? Que a gente passa, acontece algumas coisas, Deus falou, senta, a gente já não olha nem se tem cadeira mais. A gente nem olha se tem cadeira, a gente pega e senta. Bom dia, Mari, paz. Então, por que eu estou testemunhando? Porque eu preguei aqui, eu falei sobre isso na quinta-feira. Deus falando, né? Será que eu tenho liberdade para mudar a sua agenda, mudar o seu dia a dia, mudar? Eu posso fazer? Será que a gente permite Deus fazer isso? E Ele vai mudar. Vai ter dias que você vai fazer um plano e o Senhor Ele vai falar assim, olha, o meu plano é outro. E se você tiver o seu ouvido ali afiadinho com o Espírito Santo para ouvir, você vai receber muita vitória. Ele vai falar, eu mudei os seus planos. Eu mudei, o que você planejou para hoje eu mudei, mas eu mudei para te abençoar. E nós encerramos hoje o Salmo 139, nós vemos. Davi, ele se conectou com Deus de uma tal forma que não ficou nada em volta. No final ele começa o quê? Entender que ele não ia se associar com nada que viesse contra o Senhor. Por quê? Porque Deus se revelou a ele de maneira intensa e favorável. Ele conheceu o Senhor verdadeiramente. E é isso que nós precisamos. Amém? Vamos orar, né? Quem chegou do final, se puder pegar a live depois, né? Mas vamos estar em oração pela sua vida, pela sua casa, né? Nós vamos orar juntos. Eu sempre falo isso, você vai orar por mim? Não, eu vou orar com você. Você vai pegar de um lado, nós vamos pegar do outro e a gente vai orar junto para vencer. Amém, né, irmão Abel? É verdade. Quando Deus se revela, não tem sombra, não fica sombra nenhuma. A gente já começa o quê? Não cabe isso aqui mais pra mim. Eu tenho um amigo. Não cabe ficar mais nisso aqui. Eu tenho um amigo, né? Eu tenho alguém. E é assim que a gente vence. Amém? Pai, eu quero colocar diante do Senhor a minha vida, minha casa, minha família, a vida do meu esposo, os meus filhos, Senhor, sanguíneos e os meus filhos espirituais. O Senhor sabe a quem, Pai, eu me refiro. Que o Senhor venha os guardar, venha os proteger, venha livrar, Senhor, Pai, de investidas do maligno. Venha guardar, Senhor, a minha casa. Papai, levanta, Pai, a tua guarda de patente alta para que o teu nome seja glorificado. Deus, proteja a minha família, proteja a minha casa e tudo que o Senhor Deus tem feito. Pai, coloca o teu escudo sobre a minha vida. Deus, guarda-me, ó Senhor, dos lábios mentirosos, da língua enganosa, Pai. Me livra, Senhor, Pai, das palavras macias, Senhor, mas que contém engano, meu Deus. Traz, Senhor, livramento, meu Deus, aos laços do inimigo e cilada que eu não consigo perceber, meu Senhor. Coloca as tuas mãos poderosas para que o teu nome seja glorificado. Deus, eu apresento a ti, Senhor, a vida dos teus filhos, Senhor, dos meus irmãos. Coloco diante de ti as causas, Pai. Oh, Senhor, Pai, como nós temos orado aqui, o Senhor Deus tem falado. Nós clamamos e pedimos ao Senhor causas impossíveis, causas difíceis, Senhor, papéis, causas que estão na justiça. Deus, tem uma aposentadoria que o inimigo estava tentando travar de tudo quanto é jeito, mas o Senhor diz a essa pessoa, vai para a madrugada, permaneça lá, permaneça nos joelhos, que haverá honraria
Erebassuri cantarebadai, arabandassuri cantaremanai. Permaneça no joelho, rebanda súbia, que tu contará testemunho. Deus, no nome de Jesus, toca, Senhor, Pai, na corrente sanguínea. Pai, tem pessoas com anemia severa e que já tentou de tudo, Pai, e as taxas continuam igual. Deus, em nome de Jesus, repreenda o Senhor tudo que for maligno, Pai, no sangue dessa pessoa. Coloca a tua mão poderosa e libera a tua cura segundo a tua vontade. Toca, Senhor, na vida da Darlene. Pai, no nome de Jesus, toca no emocional. Toca, Senhor, na mente. Toca no corpo, na alma e no espírito. Toca na vida dela, da Natália, Pai, do Fabrício, Pai, e do filhinho dela. Deus, venha curar, Senhor, a alma. Venha trazer alegria ainda maior para a vida da tua filha. Pai, eu apresento a ti, Senhor, a vida, Senhor, Pai, da Stephanie. Deus, que o Senhor cobre ela com o sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário. Levanta-te, ó Senhor, em favor da tua filha. Levanta-te, ó Senhor, Deus de poder. Toca no Arthur, onde ele estiver passando com o caminhão neste dia. Guarda, Senhor, dá livramento dos demônios do asfalto. Espírito de morte, laço, Senhor, do adversário. O Senhor o levou e assim o Senhor o trará. Todas as vezes, assim como tu fazia a Davi nas saídas e entradas da guerra, assim o Senhor está colocando o teu escudo sobre a vida do Arthur. Para abandará que menace. Toma a vida da irmã Luci nas tuas mãos. Guarda a vida dela. Coloca as tuas mãos, Senhor, na vida da Luana. Toca, Senhor, Pai, no nome de Jesus, na vida da Daniela. Pai, cuida, Senhor, debaixo das tuas potentes mãos. Pai, eu entrego a vida do Fabrício, da Fernanda e do Davi, para que o Senhor venha fazer uma obra maravilhosa. Perto eles estão de receber algo da tua mão. E tu é o Deus do livramento, o Deus que abre porta, o Deus que arranca, Senhor, tudo aquilo que não te pertence, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Stephanie, Deus se levantou em prol da tua casa. E depois tu pode, né, você sabe meu endereço, você pode procurar para chamar de mentirosa se não cumprir. Assim diz o Senhor a ti. O Senhor se levantou em prol da tua casa. E você vai ver o que Deus vai fazer. Deus se levantou em prol da tua casa. Eu senti um poder, uma presença de Deus enquanto eu orava pelo Arthur, viajando, que você não tem noção. Deus protegendo, Deus livrando mesmo, entendeu? Não tem nada que Deus não veja, nada que os olhos do Senhor não alcance, e Deus está vendo todo o seu empenho na obra de Deus, e é Ele que vai honrar. Eu não sei se tem alguém na live ainda ou que vai passar depois, mas eu vi alguém aguardando uma aposentadoria. E Deus está falando, permaneça lá no joelho na madrugada. Permaneça na madrugada, porque vai contar testemunho. Amém? Deus toca na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus vem abençoar, né? O estúdio da Ana Raniele também eu tenho orado. Que o Senhor venha trabalhar de forma tremenda. Que além dos atendimentos que ela faz, né, seja não só os atendimentos ali no físico, mas o Senhor venha trabalhar no espiritual dela e dessas pessoas que passarem por ali. Deus quer fazer um lugar de cura, né? Luana também, igual trabalha com pessoas, né, Luana? Que o Senhor venha trazer cura na vida dessas pessoas. Vocês são bênçãos, vocês são luz, vocês são pessoas que têm a possibilidade, vocês são igual consultório. Esses dias eu recebi aqui, uma amiga minha gravou, né? Ela estava lá na Missionária Catarina fazendo unha, ela mandou a gravação, que a irmã Catarina estava lá na live, no cafezinho, e ela fazendo unha. Gente, eu cheguei a chorar. Falei, Jesus, a gente não tem nem noção, né? A gente não tem noção, mas o Senhor Jesus, a palavra dele, ela chega para curar. Irmã ali fazendo unha no estúdio dela, trabalhando, e dela ali no cafezinho, e a irmã lá. E essa irmã que estava lá, ela tinha profetizado na minha vida o café. Então, assim, Luana, Ana Raniele, as meninas que trabalham aí com o público, com pessoas, é como se as pessoas chegassem para ser atendidas. Já por 2 vezes o Senhor mostrava isso. Elas chegavam para ser atendidas e não é... Vocês vão ouvir as pessoas falar com vocês se já não estiver ouvindo. Eu me sinto bem perto de vocês, eu saio em paz perto de vocês. É por causa do que vocês carregam. Eu falo, chega a arrepia. Tem algo na vida de vocês que é único. E Deus tem algo com você, Rani, que é único. Deus, ele ama você de uma forma extraordinária. E nesse tempo agora o Senhor quer trazer honra para você. Deus quer honrar os seus projetos,
os projetos novos que você está aí, Ele tem o conhecimento de cada um. E ainda que os seus projetos você não consiga alcançar agora pelas suas forças, Deus ele vai colocar na sua mão. Porque o Senhor conhece o desejo do teu coração e o seu proceder diante de Deus. E Deus vai honrar muito. Toda vez, às vezes se ela nem estiver na live, estou orando, eu sinto uma presença de Deus. O Senhor sempre me leva a ver Deus trabalhando. E Luana, mesma coisa. Toma posse. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa. Já falamos 1 quilo aqui mesmo, sem voz, né? Vamos tentar ver o que dá hoje. E que Jesus te abençoe. Amanhã, às 4 da tarde, né? Quem é de Jerônimo? Tem tarde de oração, né? Nós estaremos ali. Na tarde de oração, vai estar ali, né? Vamos estar clamando ao Senhor, né? Eleva seus pedidos de oração. Você fica à vontade, não é só quem pertence, né, à nossa igreja, é aberto ali para você chegar, fazer sua oração. Nós dobramos nosso joelho, nós louvamos ao Senhor. É 1 horinha de oração e nós vamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Rani. Ele vai conduzir sim, em nome de Jesus. Amém, ó. Deus abençoe vocês. Até amanhã, 7 da manhã. Se assim o nosso Deus permitir, nós estaremos aqui. Você que chegou no finalzinho, se puder, pega a live do começo, compartilha ela, envia para alguém, envia para um amigo, né? E que Deus ele abençoe você. No nome de Jesus, grata eu sou por vocês que estiveram aqui na live e que ele abençoe a vida de vocês de maneira tremenda, porque vocês têm priorizado a palavra. Vai passar a ver a live, é de Deus, Catarina. Então, o Senhor Jesus, ele é com vocês, porque vocês vêm pela manhã priorizando, não tem nada a ver comigo, é a palavra de Deus. E o Senhor, ele vai trabalhar no restante do dia, vocês vão tomando posse de bênçãos aí, que Deus vai trabalhar. Amém, Eliane? Deus te abençoe. A Eliane está fazendo a obra de Deus, eu vejo ela fazendo a obra de Deus. Ela vai enviando a palavra e ela já está tendo palavra. Ah, eu conversei com ela? Não conversei com ela, mas o Senhor me mostra que Deus está gerando algo no coração, que às vezes chegar alguém perto dela, ela já tem palavra de Deus para falar. Porque Deus está fazendo uma obra dentro do coração dela. Entendeu? Deus, a religião não é religião, é Jesus. A verdadeira religião, a Bíblia diz que é o quê? Que é refrear a nossa língua. Você sabia disso? Está escrito lá no livro de Tiago. A verdadeira religião é refrear a língua. Então eu não olho para a religião, eu amo a alma, eu amo gente, eu amo pessoa. Porque a palavra de Jesus, quando é pregada, não precisa da gente fazer mais nada. Amém? Eu sempre vejo alarme sozinho, meu esposo está junto comigo de mão dada e oramos junto. Ô, glória, aleluia! Né? Eu quero mandar aqui nessa live, senão eu vou apanhar. Eu quero mandar um beijo para a irmã Neuza, que está assistindo a live, né? Todo dia. Ela falou, manda um beijo para mim lá na live. Eu vou mandar um beijo para a irmã Neuza, ela sempre vê depois. Gente, ficar com Cristo, Deus abençoe, até amanhã.